Olá, eu sou Priscila Silveira, professora de Direito Penal, e neste programa Saber Direito Responde, nós vamos solucionar as dúvidas dos alunos relativas aos crimes de trânsito. Nós temos então os questionamentos dos nossos alunos Sara, Marcelo e Renata. Vamos então começar pela Sara. Pois não, Sara, qual o seu questionamento? Professora, o crime de dirigir veículo automotor sem a carteira de habilitação em via pública, como diz o artigo 309 da Lei 9.503 de 97, é crime de perigo abstrato ou concreto? Excelente questionamento. Diz respeito ao crime colocado lá para nós no artigo 309, colocando então essa questão de ser perigo abstrato ou perigo concreto, tendo em vista que, lá no artigo 309, ele diz que o sujeito que dirige sem a carteira ou sem a permissão, ele coloca alguém em situação de risco. É importante nós consignarmos que ele se trata de um crime para a maioria da jurisprudência, especialmente para o Supremo Tribunal Federal, um crime de perigo concreto, tendo em vista que ele precisa ser evidenciado a questão do perigo estabelecido dentro dessa direção sem carteira. Por que isso? Porque nós temos uma infração administrativa também colocada com aquele sujeito que dirige sem a carteira de habilitação, tão somente sem colocar em risco a coletividade. Então, esclarecendo, se ele só está sem a carteira para dirigir e é pego pela, por exemplo, a autoridade policial, ele responde por uma infração administrativa. Porém, se ele é pego nessa mesma circunstância, colocando em risco a coletividade, esse dano, de alguma forma, precisa estar evidenciado, não sendo necessário a prova de um dano específico. Então, se trata, para a maioria da jurisprudência, de um crime de perigo concreto. Pois não, a próxima pergunta. Professora, quanto à omissão de socorro, quando alguém presencia um acidente, sem envolvimento, sem que essa pessoa esteja envolvida no acidente, de trânsito ou não, se essa pessoa não prestar socorro, ela se enquadra em omissão de socorro? Excelente questionamento que diz respeito a um tipo penal específico colocado lá no artigo 304. Então, como aqui a gente está tratando dos crimes de trânsito, o questionamento é bastante pertinente porque nós temos três situações que podem acontecer diante do preceito omissivo da conduta de alguém. No artigo 304, o Código vai punir aquela pessoa que está envolvida no acidente de trânsito, mas que ela não presta o socorro necessário. Então, a punição é para essa pessoa que está envolvida, mas não é aquela que deu causa ao acidente. Já no artigo do homicídio, por exemplo, se essa pessoa ela causa o homicídio no trânsito e não presta socorro, ela vai ter lá um aumento de pena. Mas o seu questionamento, que diz respeito àquelas pessoas que não estão atreladas à questão do acidente de trânsito, nós temos tipificação no artigo 135 do Código Penal, onde qualquer que seja a pessoa que não esteja envolvida no acidente e que não seja aquela pessoa provocadora do acidente automobilístico, ela responde pelo crime colocado lá na regra geral do Código Penal, no artigo 135, que também é um crime omissivo próprio, onde o sujeito deixa de prestar o socorro necessário, podendo, obviamente, fazê-lo. Pois não, vamos para a próxima pergunta. Professora, qual a diferença entre infração e crime de trânsito? Ótimo questionamento. Aqui a gente precisa consignar uma coisa. Nós temos no Código de Trânsito Brasileiro algumas situações que são consideradas infrações administrativas, aquelas que nós colocamos como infrações de trânsito. A parte geral do Código de Trânsito, da Lei 9503 de 97, ela diz respeito do artigo 1º até o artigo 290, ela trata das infrações, especialmente lá no artigo 161 e seguintes, eles tratam das infrações administrativas, aquelas circunstâncias de violação pelo Estado, de circunstâncias que também são relevantes para a fiscalização da situação viária. Então, por exemplo, temos como uma infração administrativa alguém andar sem carteira, andar fora da faixa de pedestre. Então, eu não posso atropelar alguém na faixa de pedestre, eu não posso andar com excesso de velocidade, eu tenho que dar seta. Isso são infrações administrativas. Agora, no nosso Código de Trânsito Brasileiro, além de termos as infrações que são administrativas pela fiscalização da boa malha viária, nós também teremos aquelas condutas tipificadas como sendo criminosas, estabelecidas no nosso Código de Trânsito Brasileiro a partir dos artigos 302 até o 312-A. Então, a diferença entre eles é a forma da fixação da conduta, sendo uma reprimida administrativamente e a outra criminalmente. Vamos mais uma pergunta. Pois não, Sara? Professora, quais circunstâncias que sempre agravam as penalidades dos crimes de trânsito?
Ótimo questionamento, Sara. Nós temos lá no artigo 298 do próprio Código de Trânsito Brasileiro algumas circunstâncias que sempre agravarão a pena quando, obviamente, não forem colocadas em circunstâncias específicas dentro da legislação de trânsito. É importante que nós saibamos apenas uma coisinha antes de falarmos a respeito, especialmente das agravantes específicas, porque nós temos as agravantes colocadas lá no Código Penal, no artigo 61 e 62 do Código Penal, que são aplicadas a todo e qualquer crime. No artigo 298, nós temos circunstâncias que sempre agravam a pena, tais como o sujeito cometer o crime no exercício aí da sua função, da sua atividade funcional. Na verdade, se ele tiver, por exemplo, de matar alguém no trânsito e tiver em razão disso, é uma perua escolar, ele está dentro da perua, ele tem uma circunstância específica, mas se ele matar alguém tendo que ter uma atenção redobrada, isso é uma causa que sempre agravará a pena colocada para nós lá no artigo 298 do Código de Trânsito Brasileiro, que são circunstâncias específicas colocadas dentro ou como causas de agravante para os crimes e de forma específica atreladas aos crimes de trânsito. Uma delas é a questão dele dirigir aí em razão da função, mas é importante que nós saibamos o seguinte, se ele também atropela na faixa de pedestre, isso também são circunstâncias que agravam ou devam agravar a pena do sujeito, colocando então a penalidade de forma mais gravosa aqui nos crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Pois não, Marcelo? Professora, então ainda a respeito do Código de Trânsito ou do Código Penal, a minha dúvida é se o homicídio, no caso de condutor embriagado, será julgado com base no crime do Código de Trânsito ou com base no Código Penal? Bom questionamento. O Marcelo me pergunta e nos questiona a respeito da diferenciação entre o crime de homicídio culposo no Código Penal e o homicídio culposo nos crimes de trânsito. Nós temos duas normas que fixam a mesma questão nuclear, a mesma ação nuclear. Nós temos a morte culposa no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, e nós temos a morte culposa na direção de veículo automotor colocada para nós aqui no Código de Trânsito Brasileiro. E nesse sentido, o que é importante que nós saibamos? Nós estamos aí diante de um princípio, para poder responder a sua pergunta, nós precisamos nos ater à questão do princípio da especialidade. Por que princípio da especialidade? Nós temos, então, no artigo 12 do Código Penal, quando a mesma norma, ela, de alguma forma, regulamenta duas ações nucleares, nós sempre devemos aplicar aquela norma que é, de alguma forma, mais específica. E que, para nós aqui, nós temos, quando um sujeito matar de forma culposa na direção de veículo que seja considerado automotor, ele deverá, então, como regra, ser responsabilizado pela figura do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro e não lá no 121, parágrafo 3º. Vamos lá, Renata, qual é o seu questionamento? As penalidades nos crimes de trânsito podem se dar de forma cumulativa? Ótima pergunta, ótimo questionamento. A pergunta da Renata diz respeito à questão de ser possível a questão cumulativa das penas aqui atreladas nos crimes de trânsito. Diferentemente do que nós vemos lá no Código Penal, os crimes cometidos na direção de veículo automotor e, na verdade, na direção de veículo, eles comportam a possibilidade de terem aí penas privativas de liberdade cumuladas às penas restritivas de direitos. E mais, é possível ainda que nós tenhamos, por exemplo, a título de esclarecimento, lá no artigo 302, nós temos quando o sujeito pratica um homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele tem como punição aqui para nós, no Código de Trânsito Brasileiro, pena de detenção de 2 a 4 anos e a questão ainda de suspender a sua carteira para dirigir. Isso quer dizer que ele pode ter uma pena privativa de liberdade cumulada a uma pena restritiva de direitos, perfeitamente cabível aqui nos crimes estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. Vamos a mais um questionamento. Pois não, Sara? Professora, a minha dúvida é, quais são os critérios estabelecidos pela resolução contra 432 de 2013 para aferição da alcoolemia na caracterização da infração administrativa do artigo 165 do CTB? O questionamento diz respeito à questão ébria ou da situação de embriaguez ao volante. O artigo 165, perguntado pela nossa aluna Sara, diz respeito à questão da infração administrativa.
O artigo 165 não dispunha das formas como meios de prova para estabelecer a circunstância da influência da bebida alcoólica quando um sujeito está na direção de veículo automotor. Então, o CONTRAN, lá na sua resolução 432, ele estabelece não só as formas, mas principalmente ele declina e coloca para nós situações que descrevam e possibilitem à autoridade policial que ela, inclusive na ausência da prova produzida pelo próprio condutor, possa então essa autoridade policial se valer aí do CONTRAN, né, dessa questão aí do estabelecimento colocado, dessa fixação colocada no CONTRAN na regra da resolução do 432, dizendo então que, na ausência dele falar a respeito da embriaguez, dele fazer prova contra ele mesmo, possa então nós colocarmos a questão dele ver lá se os olhos estão vermelhos, então ele tem essa fixação. E dizendo então que esses testes, então se o sujeito lá na infração administrativa, ele se recusa ao bafômetro, por exemplo, ao etilômetro, nós temos a possibilidade dessa autoridade policial ter outros meios de prova, tais como as testemunhas. Nós temos também a possibilidade de não ter só a questão das provas testemunhais, mas também os vídeos, outros meios, inclusive testes clínicos estabelecidos pela regra aí do CONTRAN. Então vamos para o nosso intervalo, já já a gente volta. Olá, estamos de volta para mais questionamentos a respeito desse tema tão relevante que são aí os crimes de trânsito. Vamos à pergunta do Marcelo, do nosso aluno Marcelo. Pois não, Marcelo? Professora, quais as consequências que recaem sobre a pessoa que sabe que o condutor não possui CNH e ainda assim não toma atitude, deixando conduzir o veículo? Nós temos estabelecido lá no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, aquela possibilidade de colocar como conduta criminosa aquela pessoa que, sabendo, e é bem importante que a gente faça aqui uma inserção dessa questão de saber, ele precisa saber que a pessoa não dispõe da Carteira Nacional de Habilitação da Permissão e ainda assim entrega essa carteira para essa pessoa que não pode dirigir. Isso para nós é considerado, obviamente, uma conduta criminosa estabelecida para nós lá no artigo 310. E isso, por que eu estou dizendo que é importante que a pessoa não saiba, na verdade que saiba a respeito da impossibilidade de dirigir? Porque se ela entrega por uma questão de necessidade, ou porque está passando mal, ou porque não sabe, por exemplo, está de repente numa balada, né, que o pessoal fala, está lá dançando, a pessoa entra, ela tem maior de 18 anos, eu tenho a presunção de que a pessoa deveria ter essa carteira, e isso há posicionamento em sentido para afastar a conduta típica, mas exigindo então, dentro da regra do artigo 310, que a pessoa saiba a respeito da impossibilidade de dirigir e ainda assim entregue esse veículo a essa pessoa impossibilitada. Bom? Outra pergunta, por favor, Renata. Professora, como são aplicadas as penas restritivas de direito nos crimes de trânsito? Muito bem, essas penas que são restritivas de direitos, o que a gente precisa colocar? Nós precisamos estabelecer o seguinte: o Código de Trânsito Brasileiro, ele não fala exatamente sobre a substituição de pena. Mas nós precisamos entender o seguinte: os crimes colocados dentro do Código de Trânsito, eles já possuem fixados, uma ou outra conduta já possui fixado no seu próprio preceito secundário a possibilidade de ter pena restritiva de direitos. Mas o que a gente precisa salientar? Nós temos uma regra lá no Código Penal, que é a regra do artigo 44. O artigo 44 do Código Penal, ele estabelece que, nos crimes em que o sujeito receba uma pena privativa de liberdade, que não seja superior a 4 anos, e que esses crimes não tenham violência, obviamente violência dolosa, que não tenham violência ou grave ameaça, e o sujeito não seja reincidente em crime doloso, o Código Penal possibilita que esses crimes sejam, então, substituídos, que essas penas privativas de liberdade sejam, então, substituídas pelas penas restritivas de direitos. Isso é plenamente possível de ser aplicado aqui para nós, também no Código Penal, tendo em vista que lá nós temos a regra geral que se aplica a toda disposição especial, quando essa regra especial não fala em sentido contrário. Só deixando registrado que algumas condutas criminosas possibilitam já a fixação de uma pena restritiva de direitos na sua cominação legal, sendo possível tanto substituir a pena privativa de liberdade e ainda ter sobre ela a pena restritiva fixada no seu ordenamento. Vamos lá, Sara, qual é o outro questionamento? Professora, quando não se exigirá a fiança
e nem importará a prisão em flagrante ao condutor do veículo nos casos de acidente de trânsito que envolve vítima. Perfeito, Sara. Essa pergunta é bastante pertinente, porque todas as pessoas, elas tendem a entender ou pensar que quando temos aí flagrância dentro dos crimes de trânsito, algumas pessoas saem das delegacias de polícia já, após o cometimento desse crime. O que acontece? A prisão em flagrante, ela tem a definição estabelecida pelo Código de Processo Penal. E o nosso Código de Trânsito brasileiro, lá no artigo 301, ele estabelece que, se nós prestarmos esse socorro à vítima, é óbvio que ele não vai ser imposta a ele a prisão em flagrante sempre que ele prestar esse socorro, e é bom que a gente diga que o artigo 301, ele fala inclusive da ausência de prestação da fiança. Então ele fala que ninguém vai ser preso em flagrante se ele prestar esse socorro à vítima, colocando para nós uma fixação específica no Código de Trânsito brasileiro. Isso não acontece com os outros crimes. Por quê? Porque no Código Penal, nós temos a possibilidade de fixar a flagrância delitiva, inclusive com arbitramento de fiança, todas as vezes que ele comete os crimes lá estabelecidos. E como aqui nós temos uma regra especial, colocada para nós no artigo 301, ele excetua a possibilidade do sujeito vir a ser preso em flagrante nos casos em que ele prestar o socorro à vítima ou então não fugir aí do local do acidente, estabelecido de forma específica no artigo 301 aqui do nosso Código de Trânsito brasileiro. Pois não, Marcelo, mais um questionamento. Professora, sempre que o condutor for preso em flagrante, ele perderá a CNH ou não há ligação entre o delito e a perda da carteira? Aqui para nós vamos estabelecer o seguinte, nós temos aquelas infrações que são administrativas, mas com relação à prisão em flagrante, o que nós precisamos esclarecer? Todo sujeito que comete uma infração criminosa, tipificada para a gente como crime, aqui no processo criminoso, o Código de Trânsito brasileiro não faz com que nós retiremos a carteira dessa pessoa. Então, não faz parte do Código de Trânsito com relação aos crimes que desdobram aí da prisão em flagrante, fazer com que essa pessoa perca a chance aí de poder dirigir, porque a perda da habilitação, ela dispõe de preceitos específicos de forma administrativa. Então, aqui para nós, quando o sujeito é preso em flagrante, o que pode acontecer, e muitas vezes acontece, é do sujeito ter a suspensão dessa sua carteira e, obviamente, que se ele volta a cometer um crime, o que a gente considera isso como sendo uma reincidência, essa suspensão, ela poderá ser feita pelo prazo de mais 12 meses. Então, nesse sentido, o Código de Trânsito, com relação aos crimes e com relação à prisão em flagrante, determina apenas que seja feita a suspensão tanto da carteira como da permissão para dirigir. Vamos lá, Renata, mais um questionamento. Como é aplicada a pena de multa em favor da vítima ou de seus sucessores? Muito bem. A multa reparatória é um tema bastante relevante, que há bastante discussão, inclusive, tendo em vista que nós temos no Código de Trânsito brasileiro a fixação da multa reparatória no que tange aos crimes de trânsito. Isso porque, o que a gente precisa deixar aqui registrado? Nós temos a multa, e a multa, ela é destinada lá no Código Penal ao Fundo Penitenciário Nacional. Já nos crimes de trânsito, aqui para nós, a multa reparatória, ela é fixada nos moldes do Código Penal, lá nos artigos 49 até o 52, mas diferentemente da multa destinada lá no Código Penal, aqui a multa se destina à vítima, ela se destina aos seus sucessores na ausência da vítima. Por que isso? É uma forma de diminuir ou de amenizar ou de alguma forma abater essa reparação civil que é desdobrada e que deve assim ser considerada para todas as pessoas que recebam sentenças condenatórias, especialmente ligadas aos acidentes de trânsito. Por quê? Porque todo aquele que comete um fato ilícito, ele é obrigado a repará-lo. E a reparação civil que desdobra da multa aqui reparatória do Código de Trânsito brasileiro, ela advém especialmente dessa questão do efeito da pena estabelecido para nós, para todo e qualquer crime, que está fixado na regra geral do Código Penal, lá no artigo 91. Então, essa multa reparatória, ela vem para, de alguma forma, amenizar todo o preceito indenizatório ligado a esse acidente de trânsito e, de alguma forma, ela também serve para abater uma possível reparação a ser pedida na esfera cível. Vamos lá, Sara, qual a sua questão? Professora, o condutor que se recusar a entregar aos agentes ou à autoridade de trânsito os documentos exigidos por lei para averiguação de sua autenticidade pratica crime em espécie?
Pois bem, quando a gente fala da recusa de apresentação de um documento que é obrigatório, nós não temos fixado no Código de Trânsito Brasileiro uma figura típica pela recusa da apresentação. Mas nós temos uma figura típica que estabelece quando o sujeito não está portando a CNH, colocando em risco, como nós já falamos anteriormente, fixados lá no artigo 309. Então, o que a gente precisa entender? Quando ele se recusa, ele vai receber a infração administrativa, mas sem razão dessa recusa, que ele tem lá, obviamente, ele estaria dirigindo sem a CNH, colocando em risco a coletividade, aí sim nós poderíamos fixar para ele essa conduta criminosa estabelecida no artigo 309, tá? No mais, não. No mais, quando ele se recusa, como é um documento obrigatório, se ele não está colocando em risco, ou se não tem a prova do risco desdobrado dessa questão, nós não fixamos condutas criminosas para esse fato em específico. Vamos então, Marcelo, qual o seu questionamento? Professora, existem diferentes graus de infrações administrativas em lei sobre o que ocorre no trânsito ou alguma forma de medir essas infrações para efeitos jurídicos? Perfeito. Lá nas infrações administrativas, o Código de Trânsito Brasileiro, ele coloca grau sim de infração, porque ele coloca quando um sujeito viola aquela questão da fiscalização, nós temos diferentes graus, tendo em vista que nós temos a quantidade de multas e até mesmo o quanto ele vai pagar quando ele viola algum artigo estabelecido administrativamente. Isso quer dizer que, por exemplo, né, nós temos lá no artigo 165 a infração da embriaguez ao volante. O crime de embriaguez ao volante é uma coisa, a infração administrativa é outra. A diferença entre ambos está estabelecida na quantidade de concentração etílica. Ah, professora, mas por que isso? Lá no artigo 165, ele fala que a multa ela é gravíssima. Então, lá na infração administrativa, ele receberá a multa de 7 pontos na carteira, ele vai pagar R$ 293,50 a respeito, 10 vezes o valor de R$ 293,50 em razão dessa violação, porque o Estado entende que aquele que está embriagado, ainda que ele não esteja na concentração etílica destinada para os crimes, ele também deve ter uma maior punição, em detrimento, por exemplo, daquele que está sob a faixa do pedestre ou estacionou fora da calçada, que teriam aí graus diferentes de punição de forma administrativa e também mexendo no bolso de forma menos gravosa com relação às outras condutas. Agora, com relação aos efeitos jurídicos para os crimes, nós precisamos entender que é possível que sejam acumuladas as infrações e nada obsta que, e isso a gente encontra bastante sistemática. Nós temos algumas infrações administrativas que muitas vezes são também consideradas infrações criminosas, levando a mesma proporcionalidade, tanto para fixar a infração administrativa, como também para o crime, como é o caso da embriaguez ao volante. Vamos lá, Renata, mais um questionamento. Como é aplicada a sanção ao agente reincidente em crime de trânsito? Aqui nós precisamos ter nós temos duas situações. A primeira é a seguinte: quando se tratar de suspensão, essa pena de suspensão, que é pena restritiva de direitos, ela pode ser duplicada. No que sentido? No prazo estabelecido para suspensão. Agora, quando a gente fala de réu reincidente em crime específico, nós precisamos entender o seguinte: a reincidência genérica ou geral, ela está estabelecida na regra do Código Penal. Então, o artigo 63, que se trata também de um agravante, o artigo 63 do Código Penal diz que toda aquela pessoa que comete um novo crime, passados aí 5 anos ou antes de passar os 5 anos do novo fato, ele é considerado para nós um reincidente e isso será causa de agravante. Já para nós, aqui no Código de Trânsito, especialmente no que tange às condutas criminosas, nós temos a reincidência especialmente colocada, de forma específica, com relação à suspensão do direito de dirigir, isso será também fixado como maior gravidade, tendo em vista que se ele suspendeu e volta a trabalhar com a questão da suspensão, essa multa, obviamente, tem que ter uma maior gravidade. Bom, espero ter respondido todas as questões. Nós vamos ficando por aqui. Foi uma satisfação incomensurável participar do programa Saber Direito. Eu deixo todos os meus contatos, estou à disposição de todos vocês. Até breve. Tchau, tchau. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.